Meus irmãos rubro-negros, eu quero falar sobre Bruno Henrique e o adiamento do julgamento dele, o chilique da Leila, presidente do Palmeiras, com relação a essa suspensão de julgamento. Quero falar de jogador do Flamengo que está em vias de ir para o Grêmio, a luta do Flamengo contra o gramado sintético, mas antes de tudo isso, eu quero pedir para que você, meu irmão rubro-negro, minha irmã rubro-negra, deixe o like no vídeo e siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu também, de antemão, quero pedir desculpas pela voz, pessoal. Eu não estou gripado, não tem nada, nenhum problema assim grave. É rinite. Todo dia de manhã eu já acordo com essa rinite. Tem épocas do ano que fica pior. E agora parece ser o caso, porque até começar a gravar esse vídeo já tentei melhorar muito, mas ainda assim a voz fica do jeito que vocês estão ouvindo, então peço perdão, por favor, fica aqui no canal, me ajuda a fazer com que a gente possa crescer, como eu pedi no começo do vídeo. Bom, vocês já devem ter ouvido falar muito acerca do caso do Bruno Henrique, ontem um bafafá danado, o PVC dando chilique lá no programa da UOL, em razão do adiamento, e eu vou tentar explicar o que está acontecendo para você que não entende do assunto, especialmente da questão técnica. Como vocês sabem, e para quem não sabe, eu sou advogado, eu não conheço o caso e todas as provas envolvendo o caso, e você só pode falar sobre um caso quando você tem conhecimento pleno acerca da materialidade, acerca das provas existentes. O juiz, ele não pode se basear, no caso aqui os auditores, que são os julgadores, no que eles assistem pela televisão. O juiz não pega assim, deixa eu ver aqui o que o jornal tal tá falando. Eles estão dizendo que o Bruno Henrique mandou mensagem pro irmão. Deixa eu anotar aqui. Não. O juiz não se baseia na opinião popular. O que o povo quer? Então tá bom, vou decidir dessa maneira. Isso não existe. Se isso existiu um dia, foi há séculos atrás. Não é? A exemplo de Pilatos, por exemplo. O que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E o povo falou e soltou Barrabás. Não é assim que funciona. Então as pessoas às vezes têm uma séria dificuldade em entender o âmbito jurídico. Aqui a gente está tratando, claro, de uma esfera administrativa, mas são questões técnicas que norteiam as decisões. É claro que sim. Eu não vou dizer para vocês, não vou ser hipócrita em dizer que existem casos cuja repercussão é maior que fazem com que a análise precise ser mais apurada, cuja análise acaba sendo mais demorada, como é o caso aqui do Bruno Henrique, em comparação do Alan, por exemplo, do Palmeiras. Já vou chegar lá. Mas o caso do Alan não tem tanta repercussão assim, não é um caso tão complexo assim, não tem tanta repercussão social, então dá para decidir de modo mais tranquilo. É claro que esse tipo de coisa influencia sim. No caso do Bruno Henrique, e eu fui atrás para poder passar o conteúdo para vocês, o Bruno Henrique, ele estava sendo inserido, a tipificação dos atos cometidos por ele eram o 191 do Código Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, e o 243 e 243A, tá? O relator, quem que é o relator? É aquele que recebe o caso. Ele recebe o caso e ele vai ser o responsável por fazer a análise. Ele faz o relatório, o resumo daquele caso, profere o voto dele e, a seguir, os demais auditores proferem o voto. É assim que acontece na Justiça Comum também. O relator, que é o Sérgio Furtado, ele foi o primeiro, logicamente, a votar, e ele votou pela absolvição do Bruno Henrique, não no todo, mas no artigo 243A, que previa a punição de até 12 jogos de suspensão. Vou fazer uma coisa que vocês quase não veem por aí. Eu vou ler o artigo, o 243A. 243, o 243A do Código. Só para você poder saber
o que é exatamente, porque senão fica um monte de papagaio de pirata repetindo e repetindo coisas erradas que se falam. O 243, ele prevê o seguinte: atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Qual é a pena? Multa de 100 a 100 mil reais. E o 243A, atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. Pena, multa de 100 a 100 mil reais e suspensão de 6 a 12 partidas. Liminarmente, ele tinha sido punido com 12 jogos de suspensão. Pelo teor do voto de agora, do relator, essa suspensão de 12 jogos cai. E qual era a tese da defesa do Bruno? Justamente aquela para retirar essas penalidades. Primeiro, o Bruno Henrique, ele não prejudicou a equipe que defende. O Flamengo não foi prejudicado com aquele cartão amarelo. Foi uma tese que, a princípio, está sendo aceita pelo relator. A tendência, pessoal, é que os demais jogadores sigam o relator. Por quê? Porque o relator tem mais conhecimento sobre o caso. Os outros jogadores também são relatores de outros processos. E eles acabam se dedicando mais àqueles processos nos quais são relatores. Então, a tendência é que eles sigam aquele que conhece melhor o caso. Outra tese de defesa do Bruno Henrique foi: ele não atuou de forma a influenciar o resultado da partida. E aí, eles se basearam muito, inclusive, num diálogo do Bruno Henrique com o irmão dele. Porque o irmão dele, em dado momento, liga para ele e aí ele fala, aí ele pergunta sobre o cartão amarelo, quantos cartões amarelos o Bruno tem, etc. E ele fala, você tá me ligando para isso mesmo? Ou seja, eles tentaram mostrar que a dinâmica de atuação do Bruno não convergia com as perguntas do irmão. Se o irmão depois quis apostar num cartão amarelo, isso ainda foi uma atitude autônoma dele. Ele, a partir dali, ficou um sujeito independente. O Bruno Henrique não pode ser inserido nesse ato do irmão, porque as próprias conversas mostram uma dinâmica diferente. Você está percebendo como é importante conhecer a materialidade do caso? A mídia não tem tempo suficiente na televisão para debater isso aqui e não tem conhecimento técnico também para debater isso aqui. O que a mídia quer? Manchete, exclamação. Para quê? Para que as pessoas possam comprar jornal, possam assistir os canais, possam assistir os jornais. A audiência é o que importa. O que dá mais audiência? Bruno Henrique condenado ou Bruno Henrique absolvido? Pode ter certeza que Bruno Henrique condenado. Quer ver um comparativo? Quantas vezes você viu os jornais divulgarem a pena do Daniel Alves e o caso em si? Inúmeras. E quantas vezes você viu os canais divulgando ou repercutindo a absolvição dele? Pouquíssimas. Era para todo mundo pedir desculpas, mas não. O cara foi absolvido, mas parece que é condenado, porque ele tinha que ser condenado. Criou-se uma ideia na sociedade de que o cara tinha por que ser condenado. A mesma coisa o Bruno Henrique. O cara, ele tem que ser condenado. Como assim ele não vai ser condenado se tem prova? Não, quem diz se tem prova ou não é o julgador que tem acesso a elas. E não nós aqui fora que nos baseamos naquilo que a mídia nos alimenta. Concorde você ou não, é assim que funciona. E o relator afastou essas duas hipóteses, do 243 e 243A, e entendeu, e aqui eu tenho até um ponto de divergência, mas é só minha opinião, entendeu que ele deveria ser inserido na punição do artigo 191, com multa de 100 mil reais e sem punição de jogos. Porque é o que prevê o artigo 191. Isto é invenção. O que se faz aqui não é invenção. O que diz o 191? Do mesmo código. Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamentos de competição. Aqui eu tenho um ponto de divergência, por quê? Porque ou o Bruno Henrique agiu mal ou ele não agiu.
Se ele não agiu mal, então ele não tem nem que pegar suspensão de jogos e nem ser inserido nesse 191. A minha ideia é que essa aplicação ela só se dá para poder atender um pouco as pessoas, de modo geral, que querem ver o Bruno Henrique punido de alguma forma. E não só o Bruno Henrique, especialmente o Flamengo. Se ele não fosse jogador do Flamengo, a repercussão não seria a mesma. Se ele não fosse jogador do Flamengo, a ideia de punição seria muito menor. Porque o Flamengo está disputando o título brasileiro, porque o Flamengo está sempre nas cabeças e irrita muita gente. É o time mais odiado e invejado do país. Então, sim, há um interesse em ver o Flamengo também prejudicado. Não o Bruno Henrique por si só. Se ele jogasse no Mirassol, as pessoas não iam estar preocupadas. Iam estar, inclusive, torcendo para que ele não fosse punido, para não prejudicar a boa campanha, a louvável campanha do Mirassol até aqui. Ou você tem dúvida disso? Então, assim, eu tentei aqui explicar de um modo que você não vê por aí, porque, repito, ninguém vai ficar lendo lei para você, e eu sei que isso até é chato, posso perder seguidor por isso, que o cara muda de canal, ele quer uma coisa mais rápida, ele quer ver o PVC levantando, é 100 mil, vamos pagar aqui, vamos pagar aqui, vamos pagar aqui, sem explicar, sabe? Sem explicar o que ele está fazendo, por que ele está agindo daquela maneira. Mas é importante. Repito, eu não concordo com a punição como um todo. Ou você acha que o cara agiu mal e pune, inclusive no 243A e 243, ou você entende que não houve problema nenhum na conduta dele e você absolve totalmente. E outra, o julgamento ele vai acontecer agora na quinta-feira. Não é que vai acontecer, não é que o relator pediu vistas e ficou com um prazo indeterminado. O relator não, o outro auditor. Não é que, agora, meu Deus, a gente não sabe quando é que ele pode devolver o processo. Não, já ficou marcado para quinta-feira agora. Antes do próximo jogo do Flamengo, que acontece no sábado. E outra coisa, o PVC lá na UOL ficava falando o seguinte: sabe o que é isso? É o cara que não estudou para a prova. O cara não estudou para a prova, então, olha, eu preciso de mais tempo. Pô, demite esse cara. Demite esse cara porque ele não estudou. Repito, PVC, talvez você é um ótimo jornalista, inteligente, mas não tente se aventurar numa seara que você não conhece. Um julgador, ele não pede os autos só porque ele não conhece os autos. Todos eles conhecem de maneira superficial, passou por eles em algum momento. Tanto que eles já vão com o voto deles pronto. O voto está pronto. Entretanto, não sei se vocês perceberam, o advogado do Bruno Henrique falou, o procurador que quer aumentar a punição do Bruno Henrique falou. Então, a depender do que se fala na tribuna, o julgador que já tem o voto pronto, ele pode ficar com uma dúvida com relação a um ponto. Ele pode querer olhar o processo de novo para poder olhar aquele ponto sobre o qual ele tem dúvida. Então ele faz o seguinte: olha, eu vou pedir a retirada porque eu quero olhar aquilo ali. Ele não tem condições naquele momento fazer a análise dele, ele faz lá no gabinete. O que você prefere? Um julgamento de qualquer jeito? Deixa o bonde andar, mesmo com dúvidas? Ou você prefere alguém que pega o processo, que responsavelmente analisa aquele processo e vota de acordo com as suas convicções e de acordo com as provas? Eu prefiro a segunda opção. Se fosse eu a pessoa julgada, eu preferiria isso. E daí, claro, começam-se a levantar teses. Não, ele quer favorecer o Bruno Henrique. Se fosse outro jogador, já teria sido punido. Aí você tem a Leila, por exemplo, que vem falar de não querer o Palmeiras prejudicado. Na verdade, a Leila é uma oportunista, sabe se manifestar muito bem em momentos oportunos, ela é muito esperta, a presidente do Palmeiras, e ela vem dizer que não é justo. E ela faz um comparativo de situações que não se podem comparar. É o que a maioria das pessoas fazem aqui fora. Elas pegam um caso na justiça, cujo resultado foi aquele que elas queriam, e outro caso cujo resultado também, no conceito delas, também deveria ser o que elas queriam, mas teve um resultado diferente. Só que são casos diferentes entre si. Se não no todo, em algumas partes. Os casos nunca são iguais. E não sendo iguais, eles não podem ser julgados de maneira igual. E outra, o relator
dos processos muda. A depender do relator, mudam também os entendimentos. Sim, mudam. É uma dificuldade que nós temos também enquanto advogados. Às vezes você tem um juiz que entende de uma forma e outro que entende de outra. A mesma lei. Nós não lidamos com uma ciência exata. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva é uma lei federal, a Lei Pelé. Não é uma ciência exata, gente. Então você tem pormenores que devem ser observados, às vezes você tem uma prova aqui que não tem no outro caso. Enfim, a Leila falou o seguinte: um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses. Estava sob efeito suspensivo. Está previsto ali. Está previsto. Foi uma invenção. Inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Esse é o problema do Palmeiras, que não queria ter o Flamengo na cola deles, né? Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão para o lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Então, assim, o Alan, ele era réu primário, tal como o Bruno Henrique, que também é réu primário. Ele pegou 2 partidas de suspensão e o tribunal manteve 2 partidas de suspensão. Não fala exatamente qual foi o caso do Alan, não fala exatamente qual foi o critério, quais são as provas, enfim. Situações completamente diversas, mas a Leila quer um resultado idêntico para os dois. E ela continua. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. O Flamengo também vai ter, Leila. Até mais que o Palmeiras. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. Ela sempre vem com esse papo. Foi assim na Libra, é assim em várias outras situações. Ela quer ser uma espécie de Eurico Miranda que coloca o Flamengo como o malvado da história, o beneficiado da história, e o Palmeiras ali em contraposição, tentando se firmar, tentando mostrar que está sendo prejudicado e não quer ser prejudicado. Ela continua: o Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo. Ué, ela está reclamando, inclusive, de um jogador que em várias rodadas foi reserva. Que é reserva. Que está jogando hoje porque o Pedro não está em condições de jogar. Mas a pergunta que eu faço: relator era o mesmo? Não era. O caso era o mesmo? Não era. Então, situações diferentes. Você pode passar por isso, eu posso passar por isso. Não há privilégio algum, até que se prove o contrário, no caso do Bruno Henrique, que é mais complexo e que, utilizando-se de um direito que é dele, o julgador falou: olha, eu quero olhar um pouco melhor o caso. E agora, depois de amanhã, já volta a julgamento. Calma, Leila. Calma, anti-flamenguista. A tendência é que ele não pegue 12 jogos de suspensão. E outra coisa, essa suspensão não vale, por exemplo, para competições internacionais. Ele vai estar na final da Libertadores, se for o caso. Calma, palmeirense. Você que não está instruído a ponto de saber disso, só valeria para o Campeonato Brasileiro. Então, calma. Bom, feita essa exposição, que eu espero que você passe a outras pessoas, eu quero falar sobre a sugestão, aliás, uma série de sugestões que o Flamengo fez à CBF para tratar do fair play financeiro do futebol brasileiro. São várias sugestões. O Flamengo, ele divulgou uma nota. Olha o nariz, gente, o nariz, começa. Peço perdão, tá, pela voz. Ao longo do dia melhora. E vocês podem ler a nota depois, a nota oficial, mas dentre as sugestões, o que me chamou a atenção foi o pedido para que as equipes em recuperação judicial, período de recuperação judicial, gente, para quem não sabe, mais uma vez tema jurídico, é importante ter conhecimento. Quando a empresa entra ou faz o pedido de recuperação judicial e ele é aceito, durante 2 anos as dívidas daquela equipe, daquela empresa ficam suspensas. Então o Flamengo quer o seguinte: nesse período essa equipe ela não pode contratar.
Essa equipe não pode ter o direito de se reforçar. Ela tem que ficar com o registro de novos atletas bloqueado. Bloqueado. Então eu acho importantíssimo que assim seja, senão a equipe fica lá, não paga ninguém e ainda se reforça e tira ponto de outros que são organizados, como o Flamengo. É claro que tudo isso aqui é para poder privilegiar uma equipe organizada como é o Flamengo. Lógico, é lógico que sim. Ah, e o Flamengo quer tudo para ele, sim, porque se organiza, porque tem dinheiro. E quem tem dinheiro realmente no futebol e no mundo dos negócios tem que se dar melhor mesmo. Senão é injustiça, né? Bom, outra sugestão, bloqueio de brechas contábeis. Tem muita equipe que ela diz que se reforça no futebol feminino, mas na verdade no futebol feminino você não vê nada de reforço. E na verdade aquilo ali está reforçando, aqueles investimentos são para reforçar o futebol masculino. Isso acontece. Isso acontece. É mais ou menos o que acontece na política, né? Entra dinheiro para o partido, aí eles utilizam candidatas mulheres laranja, o dinheiro só passa na conta dela e vai depois para o candidato que realmente eles querem eleger, homem no caso. Né? E aí aquilo que hoje vai estar repercutindo, que é o desejo de proibição de gramados artificiais. Você vai ler muito por aí. Gramados artificiais. Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrio financeiro entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. Então, assim, não faz sentido realmente você ter campo de plástico. É claro que todo mundo vai lembrar do Palmeiras, ninguém vai lembrar do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense. Vão lembrar do Palmeiras, que é o grande rival do Flamengo hoje aqui no Brasil, queira ou não. Não tem Vasco, não tem Fluminense, Botafogo, é Palmeiras. E não faz sentido realmente, porque além de só beneficiar aquele time que treina naquele campo, que tem menos custo de manutenção, prejudica realmente a saúde dos jogadores. Em nenhum lugar do mundo você encontra esse gramado sintético mais, esse plástico. Não existe isso, né? Tomara que realmente seja aceito pela CBF, para desespero dos Palmeiras, né? Agora, para finalizar, falando do Cebolinha, Cebolinha está perto de fechar com o Grêmio. O Grêmio vive uma péssima temporada, tal como o rival Inter, né? Os times do Rio Grande do Sul muito mal, lutando para não cair. O Tite parece que já vai lá para o Grêmio ano que vem e o Flamengo pretende recuperar pelo menos um pouco do que pagou, 74 milhões de reais que pagou pelo Cebolinha. Nunca rendeu no Flamengo aquilo que a gente esperava. Pode ir com Deus, vai com Deus, que consiga nessa temporada ainda render alguma coisa, quem sabe com o título da Libertadores, quem sabe com o título do Campeonato Brasileiro. Nunca foi o grande protagonista, viveu um pouco de um bom momento com o Tite, mas nunca foi aquilo que a gente esperava. Então, se for, tomara que vá por um bom preço. Tem espaço para ser titular lá, certamente, que o time do Grêmio é muito ruim. Inclusive, deixamos de ter pontos contra eles no Maracanã, né? Mas no Flamengo realmente não tem espaço. Esse deve ser o destino também, a saída, no caso, do Michael, que, ao que parece, também não terá espaço no Flamengo para o próximo ano. Bom, que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Flamengo, obrigado por ter ficado até aqui. Por favor, siga o canal Dom Ian Saudações rubro-negras. Deixa o like no vídeo, comenta qualquer coisa aqui, porque isso vai me ajudar muito. Isso aqui é Flamengo. Vejo vocês no próximo vídeo.